Irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 152 e que maravilha, né? Nós já estamos com o número de 6.400 e poucos vídeos. Isso, nós temos esse trabalho registrado para que o telespectador possa desfrutar. Então, Nosso Lar, Chico Xavier, enfim, o trabalho. Essa questão aqui é muito importante, por isso eu vou voltar umas duas linhas. Eu não me preocupo com o tempo, eu me preocupo em passar a mensagem. O telespectador, aqueles que já me conhecem, eu acho que já aprenderam a conviver comigo, porque sabe que quando me é permitido, eu falo mesmo. Agora, quando você vê eu lendo e não explanando nada, é porque tem uma velhinha aqui do meu lado, que é a avó Leontina. Meu filho, hoje você não vai comentar nada, viu? Mas o dia que ela abre as porteiras, aí eu falo até a boca espumar. Então, acreditavam, André, que as mercadorias propriamente terrestres teriam o mesmo valor nos planos do espírito. Todos esses seres supunham que o prazer criminoso, o poder do dinheiro, a revolta contra a lei e a imposição dos caprichos atravessariam as fronteiras do túmulo e vigorariam aqui também, André. Você entende que eu estou usando esse nome, André, para dar assim um charme. Porque na verdade Tobias está narrando, está respondendo a um questionamento, a questões interrogadas por André. Então cabe a quem está narrando aqui também incrementar. Porque onde é que nós estamos errando aqui? Em momento algum. Nós só estamos facilitando que o telespectador, aqueles que não têm conhecimento, possam captar com maior facilidade, né? Então isso cabe a nós aqui, essa psicologia. E vigorariam aqui também, oferecendo-lhes ensejos a disparates novos. Foram negociantes imprevidentes. Todos esses, André, foram negociantes imprevidentes lá na Terra. Tentaram, negociar com Deus. Tentaram ganhar Dr. Bezerra de Menezes e Eurípides Barçanufo no bico. Se mostraram ou se mostravam à sociedade como anjos. Porque a coisa mais fácil, André, é enganar a humanidade. É a coisa mais fácil. Sabe como, André, que se engana a humanidade? Não lhes fornecendo conhecimento, mantendo-as na ignorância total. Mantendo-as na ignorância total. Não proporcione meios que ela possa aprender, a crescer. Não.
Não proporciona isso, não. Você deseja manter a pessoa ali na ignorância, André? Tranque ela dentro de uma baia, dê água fresca, feno fresco, coloque um tapa-olho aqui na cara dela, para ela enxergar só para frente, não para os lados. Realize uma lavagem cerebral. Faça ela crer na palavra de Deus. Faça ela crer na palavra de Deus, que isso basta. Gente, a humanidade é muito manipulada. Esses dias, eu assisti um documentário, uma adestradora, não sei se o nome é esse, de cães e de equinos, cavalo, né? Simplificando. Essa adestradora, ela chegou e fingiu que estava colocando um cabresto, é cabresto, né? Aquele cabresto, na cara do cavalo. Fingiu. Então, ela passou a mão aqui na âncora do cavalo, como se estivesse colocando uma corda. E depois, à frente, aqui da cara do cavalo, ela pegou, puxou o cavalo. E o cavalo a seguiu como se estivesse ali cordas amarradas em seu pescoço. A humanidade é desse jeito. Eu assisti um documentário de um adestrador de cães que ele chegou, passou a mão no pescoço do cão, como se estivesse colocando uma coleira, e saiu puxando o cão. Venha, tio, venha. E o cachorro o acompanhou até com o pescoço erguido, como se de fato existisse ali uma coleira. E para todo lado que esse adestrador, tanto do cão quanto do cavalo, ia, o cavalo e o cão o acompanhavam. Houve um momento em que esse cão, percebendo o perigo próximo, ele não reagiu ao perigo, enquanto o adestrador não repetiu o movimento em seu pescoço, soltando aquela coleira simbólica. Assim que o cão se viu livre daquela coleira simbólica, o cão foi na direção do assaltante, simbólico assaltante, mas era dublê, você entendeu? Foi na direção e mordeu nas pernas e nos braços do dublê. Havia cordas ali? Havia coleira? Não. No cavalo havia cabresto? Não. Mas eu te pergunto,
Existe em nós algum tipo de cabresto? Algum tipo de coleira? Não. Fisicamente, não. Mas psicológica, existe. Porque nós somos influenciáveis. Um amigo nosso que está aqui presente, o Marcílio Colombaroli, ele dizia assim, que o brasileiro era americanizado. Pois você observa, tudo que se inventa nos Estados Unidos, 24 horas depois, bomba aqui no Brasil. Nomes, roupas, tudo quanto é tipo de moda, bomba aqui no Brasil. É o americanizado. Nós, brasileiros, nós copiamos todas as outras nações. Eu não copio, Luiz. Copia. Copia sim. Hoje em dia, dificilmente se vê criança com o nome de José, Pedro, Antônio, Sebastião, Maria, Ana, Isabel, mas é um tal de Washington, é um tal de Jennifer, e por aí em diante vai, para não dizer outros nomes, tá? Eu acho que você já conseguiu entender a mensagem. Agora, tudo isso significa cabresto, fantasma, psicológico. Nós somos influenciáveis. Nós somos influenciados pelo comércio, pelas gôndolas, pela moda. Influenciados ao ponto de nos permitir sermos obsidiados. Ao ponto de nos permitir nos obsidiar. Porque enquanto eu não compro aquela roupa que eu vi naquele site, eu não durmo. Ah, se eu tiver um filho, olha, ele vai chamar Washington. Se for menina, vai ser Jennifer. Ah, sim, mas vai ser. E aqueles pais que são apaixonados em cantores de brega e que põem o nome no filho daqueles cantores bregas, que eu não vou dizer nome, tá, gente? Um dia eu conversando com um amigo meu, eu não sabia, ele pôs nome no filho dele de um conjunto de música. Como assim, Luiz? Parece brincadeira, né? Um pôs o nome de um artista, MacGyver. Olha só pra você ver que palhaçada. Um amigo meu colocou o nome do filho dele de um conjunto musical, os Beatles. Eu estava assim, de repente ele gritou assim, Beatles, Beatles, Beatles. Eu falei, o que é isso, amigo? É o nome do meu filho. Beatles. E o outro que colocou nome
no filho dele de Fred Mercury. Fred Mercury. Gente, isso é uma palhaçada, isso é obsessão. Mas está aqui. Supunho que o prazer criminoso, o poder do dinheiro, a revolta contra a lei e a imposição dos caprichos atravessariam as fronteiras do túmulo e vigorariam aqui também, oferecendo-lhes ensejos a disparates novos. Foram negociantes imprevidentes, os comerciantes aqui na terra. Esqueceram de cambiar, esses, André, esqueceram de cambiar as posses materiais em créditos espirituais. Os materialistas, eles esqueceram de reverter os bens materiais em bens espirituais. Eu tenho um amigo meu que se tornou médico nas coxas. Não vou dizer nome por uma questão de ética. Antes era uma pessoa tão humilde, mas uma pessoa dócil, uma pessoa tão humana. Gente, eu me assustei depois que o vi formado para médico. Um orgulho que ele chegava a cuspir no chão mediante certas situações nos consultórios. Será que esse indivíduo é melhor que Deus? Será que esse contrabandista na vida eterna, esse amigo meu é um contrabandista na vida eterna, será que ele se sente melhor que Jesus? Porque todos que agem contrários aos desígnios de Deus são contrabandistas na vida eterna. Tobias que disse a André. Esqueceram de cambiar as posses materiais em créditos espirituais, André. Não aprenderam as mais simples operações de câmbio no mundo. Não aprenderam as mais simples operações de câmbio no mundo. O orgulho, André, a vaidade, a luxúria passageira, momentânea, o egoísmo petrificou o coração desses contrabandistas. Eu tenho poder. Eu tenho diploma. O que importa é o diploma que eu tenho. Pois eu sou melhor que a humanidade, pois eu possuo um diploma. Eu tenho um diploma. Quando esse indivíduo morre, esse diploma permanece na gaveta do armário, servindo de alimento às traças, iguais àqueles espíritas. Eu conheço alguns pseudos espíritas que são tão fanáticos, tão obsidiados em suas obras, né? Em algumas obras espíritas que eles têm em casa, que não emprestam, não doam
por nada neste mundo. Aí é aquela questão que entra, que eu já comentei várias vezes. Caixão não tem gaveta para você levar as tuas fazendas, as tuas casas, os teus tesouros e as tuas obras espíritas que você tem guardado em casa. Estas obras ficarão na terra quando você desencarnar, evangelizando as traças. Porque as traças, quando elas comem aquele livro, elas auto se evangelizam. Isso é psicologia. Isso é uma forma de tirar um sarro nessas pessoas fanáticas, apegadas. Eu conheci um caso, uma história, creio que essa história está numa obra de Chico Xavier, se não me falha a memória, não sei se é na obra de André Luiz. O indivíduo, depois que desencarna, ele se vê dentro de um cômodo abarrotado de notas de dinheiro até o teto. Milhares de pacotes de dinheiro que ia até o teto daquele cômodo. E ele ali sentado ao lado daqueles pacotes de toneladas de nota, fanático, apegado àquele dinheiro, contando nota por nota. 2.100.000, 2.121.000, 2.123.000, 2.124.000. De repente ele esquecia tudo. Mostrava ele lá no começo de novo. 1, 2, 3, 4, 5. De repente, 5.100.000. 5.101. 5.102. Bom, pera lá. Ele esquecia tudo de novo. Voltava lá no começo. Ininterruptamente. Incessantemente. Pois é assim que se vê na pátria espiritual aqueles contrabandistas na vida eterna. Foram contrabandistas aqui na terra. Quiseram barganhar enquanto aqui na terra. Quiseram gozar a vida aqui na terra. Não trabalharam os bens materiais, não trabalharam o intelecto que tinha. Petrificaram os sentimentos no apego, na avareza, no orgulho, no egoísmo, passaram para o plano espiritual e lá permaneceram e permanecem do mesmo modo que aqui no corpo físico. Só que lá não tem valor o que para ele aqui na terra tinha. Lá ele não manda mais como juiz, porque as leis de Deus não dão saltos. Quando iam, Tobias continua. Quando iam a Londres, trocavam contos de réis por libras esterlinas. Quantos milhões de brasileiros, até hoje, quando vão a Londres, trocam a moeda
corrente do Brasil em libras esterlinas, em dólar, euro e por aí em diante, para valorizar mais, para ganhar mais. Então, aquilo que já dissemos em outros vídeos, a humanidade se preocupa em ter, em ganhar, em amontoar, em deixar para a família e para os filhos. Mas a humanidade não se preocupa em ser. Hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. É importante ter, é importante ganhar, mas é importante também ser bons administradores. Porque quem não aprende e não consegue administrar, escorrega na casca da banana e bate as nádegas no chão. E milhões de nós aqui na Terra, assim somos vistos constantemente ao retornar à pátria espiritual na condição de inacabados. Entretanto, nem com a certeza matemática da morte carnal se animaram a adquirir os valores da espiritualidade. Agora, que fazer? Temos os milionários das sensações físicas transformados em mendigos da alma. Preciso dizer alguma coisa, gente? Você é bem inteligente. Olha aqui. Não encerrando o capítulo, não. Agora, André. Esse André eu estou inventando, mas é Tobias dizendo. Agora, André, para esses todos enquadrados nestas condições que narrei a você, que fazer? Que fazer? Temos os milionários das sensações físicas, André. Os milionários das sensações físicas, dos prazeres, dos gozos, das ilusões, das fantasias, das sensações. Transformados em mendigos da alma. Mendigos da alma. Transformados em mendigos da alma. Gente, isso é um alerta muito grande. Quantos de nós nos encontramos, quantos de nós nos vemos nestas condições aqui hoje, na condição de mendigos transformados em mendigos da alma. Pois eu garanto que se alguém chegar e te pedir, pera lá, quantas casas de aluguel você tem? Eu estou usando essa história porque eu conheço pessoas aqui em Paraíso que têm 40 casas de aluguel. Eu te faço a pergunta, a você que tem 40 casas de aluguel. Se uma família chegar em você e te pedir, deixe-me
viver em uma das tuas casas durante 10 anos de graça. Eu pago o IPTU, eu pago energia, eu pago água, mas eu não tenho condições de pagar aluguel. Eu, minha esposa e os meus 7 filhos estamos na rua. Você cederia uma casa tua a esta família para eles morar de graça 10 anos? Você, cafeicultor, quantos milhões de sacas de café você possui armazenada? Se eu te pedir uma saca de café, ou melhor, o valor de uma saca de café, para mim reverter esse valor em 20 cestas básicas para matar a fome de 20 famílias. Você me dá uma saca de café? Não. Sabe por que eu digo que não? Porque eu já te fiz esse pedido uma vez. Você sabe que eu estou falando com você. Telespectador, eu estou usando histórias que já aconteceram comigo. Eu sei que você não tem café, mas eu sei que tem alguém nessa história toda que eu estou contando que tem café. Eu já pedi para você uma saca de café, você não me deu. O valor para me comprar a cesta básica você não deu. Eu já te pedi uma cesta básica, não para mim, mas para pessoas necessitadas. E quando eu peço, eu sei para quê e para quem eu estou pedindo e por que eu estou pedindo. Eu estou te dando a oportunidade de você praticar caridade, mas você não me deu naquele dia aquela cesta básica. Um dia eu te procurei. Gente, isso é tudo história verídica. Um dia eu te procurei e te disse, te fiz um pedido da seguinte forma: você poderia me dar 2 pães por dia? Porque eu pego esses 2 pães junto com 18 pães que eu tenho de doações todo dia, e eu passo a doar todas as noites 20 pães, um para cada pessoa de rua, com 2 litros de leite, com chocolate. Eu só preciso que você me dê 2 pães. Você me dá 2 pães para me destinar essas pessoas necessitadas? Você me disse, Luiz, te dou. Dou sim. Só que é o seguinte, eu gostaria de preparar esses 2 pães. Gente, isso é história verídica, hein? Eu não estaria dizendo isso aqui se não fosse verdade, hein? Porque o que eu vou acabar de dizer aqui agora, você vai pensar assim, é brincadeira, o Luiz está mentindo. E eu tenho como provar. Luiz, eu dou sim esses 2 pães a você, desde que você permita que eu prepare esses 2 pães com veneno de matar rato. Porque assim, essas pessoas, ao comer esses pães, serão 2 mendigos a menos aqui em São Sebastião do Paraíso. Gente, eu fiquei pasmo. E não é possível que eu estou ouvindo isso dessa pessoa. Bilhardária aqui em São Sebastião do Paraíso. A pessoa estava brincando. Não. Tanto é que me disse, se for para isso, amanhã você volta aqui e pega os 2 pães. Se não for,
vai embora daqui. Eu levantei e desejei-lhes meus pêsames. Que isso, Luiz? Porque para os pobres de espírito, você só pode desejar-lhes os pêsames. Meus sentimentos, meus pêsames. E eu peguei na mão dessa pessoa e desejei-lhes meus pêsames. 6 meses depois, essa pessoa sofreu um infarto e desencarnou, deixando para trás todos os bens materiais. Eu estive no velório dessa pessoa. E eu comecei a olhar no caixão dele, dos lados. O filho dele veio e me perguntou: que tanto você olha no caixão do papai? Foi bom você perguntar. Eu estou procurando gavetas. Gavetas? Para ver onde é que ele colocou todos os bens materiais dele para o pós-morte. Entendeu? Então esses, gente, são os mendigos da alma. São os pobres de espíritos. Esses são os contrabandistas na vida eterna. No próximo vídeo nós vamos dar sequência nessa história. Ainda tem muita coisa para falar a respeito desse assunto.